né, tomou notícia que tinha provas novas, ele pode realizar essas diligências. Mas lembra dessa divergência doutrinária. Tanto a corrente minoritária, que se for numa prova discursiva, né, numa prova que você precisa trazer ali, você traz os dois posicionamentos. Então, a doutrina mais garantista, que diz que não pode, primeiro oficia ao juiz, né, o juiz abre vistas ao MP e o MP pede o desarquivamento, né, e o MP representa pelo requisito o desarquivamento, e o delegado passa a efetuar essas diligências. Já uma doutrina majoritária diz que pode haver a diligência do delegado desde que ele tenha notícia dessas provas novas. Tranquilo? Isso para essa doutrina mais garantista. Antes, se quiser fazer alguma intervenção aí, pode ficar à vontade, viu? Você já está aí querendo trazer aí o melhor da doutrina para a gente, né? Mas a ideia é essa aqui. Então, essa ideia da doutrina mais garantista, ela vem com esse sentido, para proteger o cidadão mesmo, né? Fazer com que essas agências de persecução penal, ela seja barrada e evite esse poder punitivo do Estado. Tranquilo? Então, eu trago aqui para os senhores aquela ideia de que a existência manifesta de extensão da punibilidade, né? Se pode desarquivar ou não. Aí não, exceto aquela certidão de óbito falso, excludente de culpabilidade, como eu já falei, de ilicitude, ausência de justa causa eu posso ter o desarquivamento, a tipicidade eu não posso, e posso ter também aqui, ó, quando faltar um pressuposto da condição da ação, a legitimidade da parte, ou a causa de pedido. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Deu para entender aí, pessoal, essa questãozinha pesada, né? Mas é o que cai. Né? A gente vai preparado para guerra mais pesada. Ó, eu trouxe uma de delegado federal aqui, de 2018, de Banca CESP, para a gente julgar aqui se é verdadeiro ou falso. Venham aí, postem os gabaritos dos senhores aí no chat e eu já comento. O que é que vocês acham aí? Ó, vocês têm no mínimo aí uns 2 minutos, no máximo, aliás, uns 2 minutos para fazer essa questão aí. Igualzinho na prova, 120 questões aí, quando você vai dividir pelo tempo de prova, o tempo que vai passar para o gabarito, você vai ter ali em torno de 3 minutos, 3 minutos e meio. E a gente treina na condição mais difícil, né? Porque o jogo duro, né? O treinamento duro, a batalha lá vai ser mais fácil. Beleza? Vamos lá. Vou fazer a leitura da questão aqui, ó. Relatado do inquérito policial. Lembra do que é o relatório? O relatório é como aquela peça do inquérito que a autoridade policial vai trazer as diligências, vai trazer os depoimentos, né? Vai trazer aqueles elementos, né, que ele colheu ali durante todo o tramitado do inquérito policial, do caderno inquisitivo, né? Vai fazer ali um resumo de todos os fatos, né? Um minucioso relatório, o artigo vem trazer para a gente, e vai, geralmente no relatório, pessoal, que a autoridade policial procede o indiciamento do sujeito. A gente também já falou sobre indiciamento. Tranquilo? Então, relatado o IP sobre a tese de atipicidade penal do fato. Olha como a questão gritou para a gente. Atipicidade penal do fato. O MP requereu o arquivamento dos autos, o que foi determinado pelo juiz competente. Vamos lá rememorar como está sendo aplicado, né? Depois a gente rememora como está sendo no pacote de crime, como deveria estar sendo, né, se não for suspenso. Então, o promotor natural recebeu o inquérito. Lembra que o artigo do CPP determina que o inquérito policial, ele, uma vez concluído, ele deve ser remetido ao juiz. E lembra aquele julgado que que o inquérito policial não poderia, em tese, ser
remetido ao Ministério Público, e que alguns estados já fazem, até o Ministério Público Federal, a Polícia Federal já remete direto ao Ministério Público Federal, mas a literalidade da lei determina que, concluído o inquérito, deve ser remetido ao juiz. Lembra lá daquele detalhe da aula? Então é o seguinte, aqui, hoje, né, sendo remetido ao Ministério Público, o inquérito, os autos do inquérito, o Ministério Público pode determinar novas diligências, né, que ele entender imprescindível para o oferecimento da denúncia. O Ministério Público pode representar o juiz pelo arquivamento. O Ministério Público, eu digo, promotor natural. Representar o juiz pelo arquivamento. E aí, o juiz, ele entendendo que é caso de arquivamento, arquivar o inquérito, ou discordando do promotor natural, o juiz vai remeter ao órgão de revisão. Esse órgão de revisão ministerial, no âmbito dos estados, é o Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça pode determinar outro promotor natural, outro promotor para oferecer a denúncia, pode ele mesmo oferecer a denúncia, ou ele pode insistir, concordar com o promotor natural e insistir no arquivamento. Ou ele pode, então vamos rememorar, ele pode determinar outro promotor para oferecer a denúncia, ele pode concordar com o promotor natural e arquivar o inquérito, ou ele pode, ele mesmo, oferecer a denúncia. Beleza? Essa é o parâmetro de como o artigo 28 determina o arquivamento do inquérito. Com a mudança do pacote anticrime, que está suspenso pela decisão do ministro Luiz Fux, recebidos os autos do inquérito, se o promotor entender pelo arquivamento do inquérito, ele vai comunicar à vítima ou ao ofendido, ele vai comunicar ao investigado, vai comunicar ao delegado de polícia, e a vítima, após receber essa comunicação, tem 30 dias para remeter os autos a esse órgão de revisão ministerial. Então, e mesmo que a vítima não remeta, não comunique, não peça que o reexame desse órgão ministerial, né, desse órgão de revisão ministerial, pode o próprio promotor vai remeter esses autos. Isso é a doutrina majoritária nesse sentido. Beleza? Então, a gente rememorou isso aqui. Então, vamos continuar com a questão. O que foi determinado pelo juiz, o competente juiz, ou seja, o juiz concordou com ele e arquivou, em acolhimento à tese do MP. Nessa situação, o arquivamento dos autos, nos termos do requerimento do MP, impede a reabertura das investigações pela autoridade policial. Verdadeiro ou falso? Me digam aí. O que foi que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu? O delegado de polícia entendeu que era remeter os autos, aliás, para o Ministério Público. O Ministério Público entendeu que era um caso de arquivamento por atipicidade penal da conduta, ou seja, faltou ou a tipicidade formal ou a tipicidade material. Remeteu esses autos ao juiz. O juiz entendeu pelo arquivamento. Aí a questão diz assim: o arquivamento dos autos nos termos do requerimento do MP impede a reabertura das investigações pela autoridade policial. Verdadeiro ou falso, galera? Verdadeiro, não é isso? Verdadeirinho. A gente viu que a decisão, por atipicidade do fato, ela faz coisa julgada formal e material. Beleza? Certo? E eu trouxe aqui, ó, esse julgado, trazendo aqui o melhor da jurisprudência para os senhores, aqui, ó, esse julgado do STJ, o recurso em habeas corpus 18.099, de Santa Catarina, e aí vocês deram uma lida nesse julgado aqui, beleza? Vou caminhar que já fizemos uma aula de revisão, praticamente. Deixa eu ver aqui, temos mais algumas questões. Agora eu trouxe aqui, ó, uma questão para promotor de justiça lá da Paraíba, em 2018. Aí a questão diz o seguinte:
Nos crimes em que não couber ação penal pública, os crimes que não couber ação penal pública, letra de lei, concluído o inquérito policial, o delegado deverá. Pessoal, isso aqui não é nada mais, nada menos que está previsto lá no artigo que a gente acabou de estudar. Acabou não, né? A gente estudou na última aula, beleza? E a gente está fazendo essa revisão aqui, violenta. Revisão violentíssima. Tranquilo? A letra A vai dizer o seguinte: remeter os autos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido. Olha só a questão disso. Nos crimes em que não couber ação penal de iniciativa pública, quando o crime não cabe ação penal de iniciativa pública, é um crime de ação o quê? Um crime de ação penal privada, beleza? A gente viu que ações penais são pública condicionada à representação e pública incondicionada. E viu que o crime também pode desafiar uma ação penal privada. Tranquilo? Então, ó, letra A já nos é o gabarito. Remeter os autos ao juiz, onde aguardarão a iniciativa do ofendido. Beleza, pessoal? Por quê? É a literalidade do artigo, que diz que a gente deve remeter ao juiz. A outra alternativa, ó, diz, ó, remeter ao MP, em que pese alguns estados, inclusive aqui, no estado em que eu trabalho, né, a gente remete, concluído o inquérito, é remetido direto ao Ministério Público. Por que o Ministério Público? Por uma questão de eficiência, né, de questão de celeridade processual. A gente já comentou que quando eu remeto ao juiz, o juiz nada mais vai fazer do que abrir vistas ao MP. Então, para que esse inquérito tramite com muito mais celeridade e eficiência, a gente remete direto ao Ministério Público. Lembra daquele julgado que a gente comentou, salvo engano, foi da RJ, que uma lei estadual, ela veio trazendo essa referência, veio trazendo essa obrigação da Polícia Civil remeter diretamente ao Ministério Público, e esse julgado vai dizer o seguinte, ó, em que pese essa lei estadual tratar sobre um caso de procedimento em questão processual penal. Então, no caso de procedimento em questão processual penal, ela é competência concorrente, compete à União e aos Estados. E o caso de competência concorrente, tanto a União quanto os Estados podem legislar. Porque o julgado, né, do STF, ele trazia a questão de que a lei era inconstitucional por violar, né, por ela tratar de processo penal. Porque processo penal a gente sabe que é competência privativa da União, né? Legislação de direito penal, processo penal, direito do trabalho, né? Marítimo, aeroespacial, que é aquele capacete de pena, aquele método civil, comercial. A gente já falou sobre ele aqui. Então, a ação direta de inconstitucionalidade vinha trazendo justamente, questionando a constitucionalidade dessa lei, trazendo assim, ó, se essa lei trata de direito processual penal, se trata de direito processual penal, essa lei é inconstitucional, porque o Estado não pode legislar sobre o processo penal. Aí o STF disse, não, essa lei de fato, ela trata de procedimento processual penal, e a lei é válida, mas a lei deixa, aí a lei torna-se inconstitucional, porque ela inovou no ordenamento jurídico contra uma lei federal, ou seja, o Código de Processo Penal, se o Código de Processo Penal fala que se remete ao juiz, uma lei estadual não pode contrariar esse Código de Processo Penal. Deu para entender? Por isso que a lei foi declarada inconstitucional. Não por se tratar de processo penal, porque se tratava de procedimento, tratava-se de procedimento. E deixou de ser constitucional porque ela estava contrariando uma lei federal. E a gente sabe que cabe à União legislar sobre norma de interesse geral, os estados, normas de interesse regional, e os municípios, norma de interesse local. Então, essa lei acabou sendo inconstitucional, mas em que pese alguns estados usarem, e até o próprio, no âmbito da Polícia Federal, a próprio inquérito policial tramitar diretamente entre a Polícia Federal e o Ministério Público,
é importante a gente se ater ao comando da questão para saber o que a questão está pedindo para a gente, né? Então, como a gente vai aqui, a gente analisou essa assertiva aqui à luz do que diz o Código de Processo Penal, tranquilo? O próximo, a letra C vai dizer arquivar os autos do inquérito em repartição policial. Ó, tá vendo, pessoal? A gente já viu, e eu vou repetir de novo, que o delegado de polícia não pode arquivar inquérito. Tranquilo? Intimar o ofendido do prazo decadencial para a propositura de ação penal. Isso que não tem nada a ver, né? Porque eu posso... o procedimento na ação penal que desafia uma ação penal de iniciativa privada, ele só pode iniciar com a representação do ofendido, tranquilo? Se tivesse sem representação sequer, o inquérito policial poderia ser instaurado. Letra E. Entregar os autos ao ofendido ou seu representante, comunicando ao juiz competente. A gente vai ver aqui o que é a literalidade do artigo 19, tranquilo? Ó, letra A. Por quê? A literalidade do artigo. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juiz competente. Pessoal, veja como o direito é único, né? Vocês acham que uma questão dessa, que caiu para promotor de justiça de 2018, né? no estado da Paraíba, vocês acham que uma questão dessa não cai para a Guarda Municipal? Vocês acham que uma questão dessa não cai para a PM, não cai para a Civil? Isso é literalidade do artigo. E até as provas mais difíceis, até as provas no nível de conhecimento mais avançado, ela vem cobrando ipsiliter o artigo. Do mesmo jeitinho. E como é que eu memorizo o artigo ali? Então, tá simples, eu vou só estudar o artigo. Só estudar o artigo não fixa. O que é que vai fixar? É você vendo a aula, a gente contextualizando, a gente falando do julgado, a gente resolvendo a questão. Essa repetição faz com que você memorize aquele artigo. E a leitura propriamente do artigo. Então, por isso que eu digo, vai começar a estudar a prisão, eu vou dar aula aqui, a introdução sobre prisão. Você tem que fazer o seguinte, tem que ler novamente aquele material que eu disponibilizei lá. Beleza? Vamos para o próximo. Trouxe aqui de novo a literalidade do artigo 17 para orientar, dar uma cambalhota, pular, balançar o cara, dar uma mãozada no quadro e dizer, ó, o delegado não pode arquivar um inquérito. Beleza? Vamos aqui para uma questão do TRE, para analista judiciário, de 2017, e a banca era acesso. O inquérito policial, letra A, pode ser desarquivado com base em novas provas quando o arquivamento estiver fundado na tipicidade da conduta. Sabe que é falso, né? Por que é falso? Porque a tipicidade da conduta faz coisa julgada material mais formal. Beleza? Letra B. Deve ser substituído por termo circunstanciado nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, cuja pena não seja superior a 2 anos. Ó, isso aqui está falso. Por que está falso? Porque tem súmula. Tem súmula do STJ que proíbe a aplicação desse instituto da Lei 9.099 aos crimes que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher. Tranquilo? Súmula, salvo engano, é a súmula 536. 536 proíbe o SUSIS. Proíbe o SUSIS quando envolver violência doméstica familiar contra a mulher. Ó, faz uma anotação aí e repete isso até ficar doido. Existem 4 súmulas do STJ que ela vai disciplinar quando envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. A súmula 536, ela vai dizer que não pode se aplicar o SUSI quando envolver violência doméstica e familiar. Tranquilo? Não se aplica o SUSI. 536, anota aí. Agora, eu vou fazer referência a 542, súmula 542. Ela proíbe
era aquela questão da lesão corporal pública e incondicionada.